Então, vamos montar um vídeo demonstrativo do acesso à plataforma Khan Academy. Então, primeira coisa, endereço pt.khanacademy.org. Ele vai acessar uma tela em que você vai começar a aprender agora. Pela política da escola, a gente não usa o cadastro pelo Facebook. A ideia é usar ou pelo Gmail ou um e-mail qualquer. Aqui vou preencher como o e-mail que eu criei e a data, uma data qualquer. Ele vai mandar um e-mail de verificação para quem tem Gmail no caso. Esse e-mail chegou, é só clicar. Concluir o cadastro e voltar para a tela do Khan Academy. Então, o nome vai ser Batata Aluno mesmo, aqui o sexo masculino, o nome de usuário Aluno Batata, e aqui criar uma senha para cadastrar. Opa! Nome de usuário, vou começar com letra e tá, não pode ter espaço, isso, certíssimo. Uma vez feito o cadastro, o aluno tem que se cadastrar na minha turma, né? Então ele escolhe um avatar, vou escolher a folha, sem problemas, pode ser qualquer avatar, tá? Folha verde, eu não quero que ele salve. Salva o avatar, e essa aqui é a tela inicial do Khan Academy. O seu nome está aqui, você vai clicar no perfil. É interessante fazer um tour pelo programa, mas me interessa cadastrar como o tutor. Batata vai ser meu tutor. Aqui o código eu vou usar o código da turma do primeiro ano A, que é 3S6AWV, participar da turma, e eu vou aparecer bem aqui. Pronto, então eu consegui me juntar com êxito a essa turma. Esses são os primeiros passos, é a primeira coisa que o aluno tem que fazer. Agora, uma vez que você, ou seja, tutor do seu filho, né? O pai tem essa opção de ser tutor do seu filho, ou o professor assume essa função, a gente tem como recomendar habilidades para que o menino resolva. Aqui eu tenho a página inicial com todas as minhas turmas de primeiro ano, e eu criei uma turma extra, que é a turma de demonstração, e o Batata aluno agora é aluno dessa turma, né? Eu modifiquei ele, tirei ele do primeiro A, o código agora seria esse. O próprio professor, o tutor, pode alterar, né, puxar para a turma que ele quiser. Então, em progresso por habilidade, a gente tem como selecionar quais habilidades ele vai dar prioridade, e isso assim, se ele quiser fazer, é óbvio, a orientação é para que ele faça, né? Então, como é que faz essa recomendação? Primeiro, a missão do primeiro ano, nesse trimestre, está sendo geometria. E aí, dentro de medição de ângulos, aparece o nome dele em Precisa Praticar, ele não começou a fazer ainda. O próprio programa já vê quais recomendações eu já fiz para que alunos, e aqui ele já seleciona quem está em praticar. Caso ele já tenha tentado fazer, já tenha desenvolvido alguma habilidade, eu vou ter que selecionar o nome dele em separado. Quem tiver em praticar, ele já vai selecionar automaticamente, e você vai recomendar para o seu aluno apertando o botãozinho aqui no canto. Aparece um Rzinho do lado do nome, né, nessa posição, dizendo, olha, essa habilidade foi recomendada para o aluno. Aí eu vou fazer isso para alguns, só para aparecer uma outra informação numa tela que eu quero mostrar em breve. Então eu recomendo esse e mais esse. Eu tenho 3 habilidades então sendo recomendadas para que ele faça. A partir daí é a vez do aluno. Então, de volta à conta de aluno, né? Quando o tutor recomenda a habilidade, do lado desse sininho verde aqui, que normalmente ele está cinza, né? Quando tem a habilidade para ele, a notificação aparece um número aqui do lado,
E aparece nessa parte, por exemplo, que o tutor recomendou a missão geometria. Então a ideia é que ele inicie essa missão. E além disso, as 3 recomendações que eu fiz no vídeo anterior. Então, iniciar a missão garante que eu vou abrir a página inicial, tem um aquecimento para a missão, que é obrigatório. Não interessa se ele vai acertar ou se ele vai errar, mas as contas são é uma tentativa do programa descobrir o que o aluno já sabe e para poder preparar as listagens para ele. Né? Então, algumas das contas são fáceis, outras são mais rebuscadas. Aqui, quanto mais você acertar, mais ele já sabe o que você já... vai separar os exercícios para isso, né? Então, aqui eu vou colocar um valor errado, só para aparecer. Então, o erro já aparece aqui e ele tem a opção, dependendo da situação, já para dizer que, olha, eu não aprendi isso, ele marca como errado e passa para a próxima. As contas, existem alguns momentos que ele precisa fazer a conta com o número decimal, ele pode levar mais tempo para fazer, se ele vai acertar ou não é indiferente nessa parte de aquecimento, é mais para a gente ter noção do que ele já sabe ou não. Então, aqui eu vou dar uma resposta errada, dizer que não aprendi isso mesmo, só para poder fechar essa parte. E entrar no que a gente... mais interessa para a gente. Então, no aquecimento para a missão, nesse caso, ele já disse, olha, na velocidade que você fez, eu já acho que você tem um nível melhor sobre multiplicação e divisão de números negativos. Então, você já sabe fazer isso. E mesmo nessa, o tempo que você levou para responder a resposta, por mais que estivesse errado, você já praticou aquilo. Não quer dizer que você domine aquela habilidade, mas você já tem um contato com aquilo ali. Aí, bônus do programa, né? A troca de avatar é possível e as medalhas, né, dentro do sistema deles, a pontuação vai te dando acesso a outras áreas, acesso a outros avatares. E isso normalmente os meninos acham bastante interessante, não só eles, né? A gente também. Você pode continuar a tarefa direto ou encerrar nesse botãozinho. E agora sim, essa é a parte do programa que a gente vai usar bastante. Em vermelho já apareceram as recomendações, mas eu queria mostrar um caminho para que o aluno saiba, olha, eu preciso desenvolver dentro da geometria o quê? Então, se ele quer ter acesso a todas as habilidades de geometria, eu tenho esse link que me abre essas opções. De vez em quando aparece uma informação ou outra ainda em inglês, eles estão trabalhando na tradução do site ainda. Já muita coisa já está trabalhando, já está traduzida, mas de vez em quando ainda passa uma frase ou outra, um vídeo ou outro ainda para ser traduzido. Além disso, as habilidades todas de geometria estão aqui. Algumas são reforços do ensino fundamental, né, principalmente a parte de transformações. Geometria analítica, por exemplo, a gente trabalha no ensino médio no 3º ano, aqui no Marista de Brasília. E é isso basicamente que está sendo trabalhado no 1º ano. Tá, aí a outra opção que o aluno tem para conferir as recomendações do tutor. Se ele clica no nome dele, perfil, progresso, existe aqui ainda alguns links, né? As habilidades já estão sendo mostradas aqui, todas delas desse fundamentos. Os meninos normalmente se confundem, ficam um pouco preocupados por conta da atividade que não apareceu, tudo que ele fez, mas normalmente o que acontece é esquecer de trocar o tempo. Então, colocar o tempo todo é importante para você saber o que o menino já desenvolveu ou não. Isso é um recadinho bom de lembrar. E aqui, do lado de habilidades, tem recomendações do tutor. Aqui aparecem todas as habilidades que foram recomendadas pelo tutor, qual é o status dele, quantidade de perguntas que você fez e qual é a meta que o tutor estipulou para que você passe daquela habilidade. Tá? Então, esse é o caminho mais rápido para quem quer desenvolver, né, chegar na parte dominada das habilidades. Então, essa opção já é um link. Então, você pode clicar direto nela, ela abre a atividade para você tentar desenvolver aquela habilidade. Ok?
Tá. E aí, para a gente deixar claro como é que vai ser feita a avaliação, é, a pontuação dessa plataforma no trimestre aplicado aqui no Marista, né, no Marista de Brasília, no ensino médio. Primeiro, eu vou selecionar uma turma como referência aqui e eu tenho a opção de analisar o progresso por habilidade de cada aluno. Então, a pontuação do Khan Academy mesmo não é de interesse nosso agora, mas me interessa dentro de cada habilidade o que ele conseguiu desenvolver ou não. Então, me interessa bastante que eles fiquem no dominado, né? Como essa turma aqui já está bastante. 10% da nota do aluno vai ser trabalhar com essa plataforma. Então, ele precisa praticar e precisa sair dessa área branca, né, para essa azulada. Então, a ideia é essa, que ele consiga entrar, praticar a habilidade, e aí, se ele conseguir vir para o praticado, ele já está ganhando pontuação. A gente, para o primeiro ano, selecionou 31 habilidades para ele desenvolver. Já foi passado para eles há pelo menos 2 semanas. Então, para fechar a atividade, ele tem o trimestre inteiro. Óbvio que não vão ser só essas 31 habilidades, são as habilidades do trimestre todo, mas ele só precisa sair precisa praticar para o praticado pelo menos. Né? Em qualquer nível que ele esteja nessa área azul, para mim é ótimo. Se ele tem dificuldade, o tutor recebe um aviso de quais são os alunos que estão em dificuldade, eu consigo revisitar isso aqui com o aluno, seja em sala, seja no intervalo, seja no momento que for, né? Ajudá-lo a sair dessa parte, às vezes ele em casa, estudando, lendo, assistindo os vídeos, vendo as dicas, já é o suficiente para ele, ou com a ajuda de mais alguém, pode ser o pai, pode ser o professor, que seja um tutor dele, para ele conseguir sair dessa região para frente. Esse é o principal. Então, isso indica a produtividade dele. Se ele completa as 31 habilidades, ele tem esses 10% totalmente no final do trimestre. E é óbvio que a pontuação também é parcial, né? Se ele fez metade dessa habilidade, né? Ele conseguiu desenvolver, sair do não praticado para o praticado, pelo menos, em metade das habilidades, ele tem metade da pontuação. Então é proporcional. Uma forma de incentivar ainda mais o uso da plataforma e o interesse maior dos meninos, né? A plataforma já é bastante interessante, porque ele trabalha na forma de gamificação, foi colocar uma pontuação extra para aqueles que atingirem o nível dominado. Então essa turma aqui já tem bastante gente com uma pontuaçãozinha extra. O nosso combinado em sala foi, caso o menino ele consiga dominar em todas as habilidades, até o dia da prova, que aí o tempo inclusive é reduzido, né? A nossa prova vai ser no dia 11 de março agora. Eu combinei com eles até o dia 13, tem que estar fechado. Quem conseguir dominar em todas as habilidades, ele tem um ponto extra na parcial. É como se fosse um desafio, atingir dominado em todas as habilidades da plataforma do Khan Academy. Isso demanda um tempo extra, né? Mas quanto mais ele treina aqui, a gente imagina que melhor seja o resultado dele numa avaliação parcial, por exemplo. Então, é basicamente isso. E aqui, para aqueles que ainda estão meio perdidos, os códigos de cada uma das turmas do primeiro ano, né, as minhas turmas do primeiro ano, tá? Agora, lembrando que para desenvolver, para chegar no desafio, né, para chegar no dominado, ele precisa fazer não só a prática do exercício, ele precisa entrar na parte que eles chamam de desafio. O desafio é que vai fazer ele evoluir de praticado para nível 1, para nível 2 e para dominado. E depende do tempo, principalmente. A análise que ele faz é que, caso você consiga fazer rápido, quer dizer que você domina aquela habilidade. Então, quanto mais você fizer, mais rápido você consegue responder. E assim, né, para cada questão existe um cálculo de quanto tempo você deve gastar para poder evoluir. Então, seja a questão bem rebuscada, então o tempo mínimo ele já é aumentado, ou nos mais simples, você tem um tempo que é considerado ideal para que você responda, e aí a gente saiba se está dominado ou não. E aí, uma vez que você termina o desafio, ele te dá o avanço ou o retrocesso no nível da habilidade, que se o aluno
erra, né, ele tem todo o direito de errar, é óbvio, mas se ele erra quer dizer que ele não dominou aquela habilidade, então ele não teve um avanço. Pode acontecer do menino que estava dominado naquela habilidade por esquecer um sinal ou uma vírgula, não é nem porque ele não saiba fazer, mas porque faltou com atenção na hora de resolver. Então o programa diz, ó, não, você não domina essa habilidade ainda, então ele reduz o nível. Então depende bastante do tempo e, óbvio, do acerto na questão. Então, mais um recurso do Khan Academy, o que a gente chama de recuperação processual continuada. Então, eu voltei aqui para a conta de aluno, eu peguei das recomendações que o tutor fez para esse aluno, uma delas é a compreensão dos ângulos. Então, eu vou fazer essa atividade, eu entro na atividade, só clicar nela, e aí ele me pergunta, né, da série de perguntas de dentro da habilidade, qual dessas é a resposta. Então, qual das situações tem um ângulo com a mesma medida de um canto de um pedaço retangular de papel. Aqui, a ideia, eu quero mostrar como é que a gente vai corrigir o erro. Né? O menino corrige o erro em cima dessas habilidades em casa, e ele tem recursos para isso. Então, um dos ângulos de um triângulo equilátero é uma resposta errada. Então, quando ele pede para verificar, o programa acusa que ele errou aquilo ali e ele só sai daqui quando ele souber responder. Não registra como acerto para ele. E para sair da atividade ele precisa de 5 respostas corretas. Então, quais as opções que o aluno tem? Então, por enquanto ele está preso. Ele tem, primeiro, acesso a um vídeo que fala sobre o assunto, não necessariamente sobre aquela questão, né? Então, esse aqui é um videozinho curtinho. Essa circunferência é dividida em 6 partes iguais, que a gente vê aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. E perguntam, qual fração da circunferência, só para esclarecer, circunferência é o comprimento em volta do círculo, é a borda do círculo. Até dá para pensar como o perímetro do círculo. Qual fração da circunferência está destacada em pink? Essa circunferência é dividida em 6 partes iguais. E aí, se ele consegue a informação do vídeo, já é o suficiente para ele dar a resposta. Caso isso ainda não seja suficiente, ele tem outra opção de vídeo aqui, nessa habilidade. Algumas ele vai apresentar mais vídeos, ou ele tem a opção de entrar pelas dicas. Então, ele vai dando cadenciado a quantidade de dicas suficiente para chegar até na resposta. Então, ele pode simplesmente clicar na quantidade total de dicas, chegar na última e lá ele vai ter a resposta. Então, um carro que se move para o leste, em seguida vira à direita na direção sul, descreve o ângulo de 90, que é o mesmo do ângulo de uma folha de papel de canto retangular. Então, leste depois para o sul. Essa é a resposta correta e assim ele passa para a próxima, mas continua errada. Ele só sai dessa atividade, então, dessa compreensão de ângulos, né, no caso aqui que a gente escolheu, se ele acertar 5 na sequência. Então, isso já força o aluno a refazer aquilo que ele errou e descobrir por que ele errou. Então, isso pra gente já é importantíssimo. E aí, a primeira mostra, o primeiro contato com o Khan Academy, a gente levou os meninos para a sala interativa, o cadastro foi feito, alguns problemas de contato com a plataforma, de como é que ela funcionava, a gente já tentou amenizar isso nessa semana no Khan Academy, já foi mais de uma vez lá. E aí, muitas das dúvidas a gente já tirou, né? E a ideia de trabalhar na sala interativa é porque um computador, você tem os 3 meninos trabalhando com a mesma máquina, uma conta só, mas a troca de informação entre eles já era interessante para mim. E eu poder controlar como é que está sendo desenvolvido, quem que já consegue fazer, quem que consegue ajudar quem dentro de sala, esse já é uma análise bastante interessante para a gente. E aí, eu tenho ainda relato de alguns alunos do ano passado, o 3º ano, e aí para completar o vídeo. Eu acho que a academia é bem legal porque tem muitas opções de atividades diferentes e aí é bom você lembrar matérias passadas, além dele mostrar o tempo direitinho e tipo, você poder colocar o seu professor como instrutor, então ele manda direcionado e eu acho que ele é muito bom.
Luísa, estou no 3º ano do ensino médio e é a primeira vez que eu uso o Khan Academy. Eu acho ele um site muito legal porque além de aprender matemática, você pode aprender outras matérias e você não precisa de que o professor já tenha te ensinado a matéria, porque lá tem videoaulas que você pode aprender sozinho e também tem vários exercícios, onde ele te mostra caso você tenha errado e ele te fala se você tiver acertado. O ruim é que às vezes ele trava e você já pode ter feito metade de um desafio e às vezes ele não salva. Mas no geral ele é um site muito bom. Cadê? Pode ir? Pode. O Khan Academy, ele é bom no momento que a gente está agora, porque exatamente pela prova do Enem, que tem ele exercita você fazer exercícios mais fáceis, mas com a matéria direcionada. Aí o professor pode mandar a matéria para você, você vai exercitando e você acaba, por meio dos desafios, lembrando de matérias que você tinha esquecido, aí você tem que exercitar de novo. Legal. Pode. A proposta do Khan Academy é muito interessante, que você pode treinar os assuntos que já foram estudados e treinar os que estão sendo estudados agora. Outro ponto positivo é que você é obrigado a ter atenção, porque se você errar algum sinal ou um número na hora da resposta, você tem que fazer todos os exercícios de novo, e isso é muito bom, porque você treina mais ainda. E mais um relato aqui, no caso, a experiência que aconteceu ano passado, no caso com a Mayara. Ela foi uma das alunas que levou mais a sério o Khan Academy. Ela, por conta disso, gerou um atrito em casa, porque um aluno que fica horas e horas na frente do computador no domingo, com o perfil que os nossos adolescentes têm hoje, normalmente tem alguma coisa errada, né? Então, foi o que aconteceu com ela. O pai reclamava de horas e horas na frente do computador, e o interessante foi que a Mayara teve uma reação diferente. Ao invés de ela criar um embate, ela pediu ajuda pro pai, e aí o pai se prontificou a ajudar, né? Já que você está reclamando que eu estou na frente do computador, né, foram as palavras dela, então não reclama não, senta aqui e me ajuda. E nisso o pai teve contato com o Khan Academy, ele criou uma conta para ele, para poder ter acesso às habilidades, até para poder fazer um pouco na frente e poder ajudar, ter noção do que está acontecendo no Khan Academy. Eles começaram a disputar a pontuação, e aí a Mayara fez todas as habilidades que eu tinha recomendado. Na verdade ela fez até mais do que isso, né? Ela entrou no processo, e aí esse foi um recado pelo WhatsApp que ela mandou para mim durante as férias, né? Então ele reforça muito a base, ele pode avançar mais e o resultado aparece com o tempo, né?